dia. Queria iniciar agradecendo a oportunidade, agradecendo o convite para falarmos sobre nossas atividades, bem como parabenizar os promotores do evento pela iniciativa. Me cabe falar um pouco sobre o Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade, sistema esse que é concebido objetivando promover uma infraestrutura no país que nos permita ter confiança na conformidade de produtos em relação a requisitos estabelecidos em bases normativas, com o menor custo possível para a sociedade, ou com o maior benefício para a sociedade. Então, basicamente, o Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade, ele está estruturado, objetivando criar toda uma infraestrutura no país de organismos certificadores, laboratórios de ensaios, laboratórios de calibração, objetivando termos confiança de que os produtos submetidos aos requisitos desse sistema sejam confiáveis, sejam seguros, ou seja, atendam a requisitos pré-estabelecidos. Esse, portanto, é o objetivo desse sistema. Eu vou, durante a apresentação, falar um pouco sobre como é que esse sistema está estruturado e falar um pouco das atividades do Inmetro, já que o Inmetro é o principal braço operativo desse Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade. A nós compete coordenar a operacionalização desse sistema e, portanto, eu vou falar um pouco sobre as atividades do Inmetro. No Brasil, as atividades de avaliação da conformidade, de normalização, de metrologia, seguem políticas e diretrizes estabelecidas num sistema maior chamado SINMET, Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial. Esse sistema ele é gerido pelo CONMETRO, Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, que estabelece políticas e diretrizes para a operacionalização desse sistema. Então, ao Comitê Brasileiro de Avaliação da Conformidade, compete propor as políticas e diretrizes que vão ser emanadas, vão ser estabelecidas pelo CONMETRO. E, basicamente, a grande política e diretriz estabelecida pelo CONMETRO no campo da avaliação da conformidade, que não é diferente nas outras atividades, regulamentação, metrologia, normalização, barreiras técnicas, do Códigos Alimentares, é alinhar-se a práticas internacionais. Então, a grande política do CONMETRO é fazer com que esse SINMETRO, o Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, atue obedecendo práticas internacionais. E por que a grande política é o alinhamento a práticas internacionais de regulamentação, de normalização, de avaliação da conformidade, de metrologia? Porque, com isso, nós propiciamos que o que é feito aqui no Brasil em termos de avaliação da conformidade de produtos seja aceito internacionalmente e, portanto, através dessa política, nós facilitamos o comércio internacional. Então, a grande política do CONMETRO é tudo que é feito na atividade de avaliação da conformidade, normalização, regulamentação, metrologia, deve buscar alinhar-se às práticas internacionais de forma a fazer com que o que fazemos aqui seja aceito internacionalmente e, com isso, criarmos facilidade para o comércio internacional. Política absolutamente pertinente se nós entendermos essa situação de mercado globalizado em que os produtos precisam fluir entre os vários países. O Comitê Brasileiro de Avaliação da Conformidade, ele tem como principal instrumento o chamado Programa Brasileiro de Avaliação da Conformidade. Esse Programa Brasileiro de Avaliação da Conformidade, ele tem 3 partes constituintes. Ele tem um conjunto de temas estratégicos a serem estudados, do tipo interferência eletromagnética. Ele tem alguns projetos estratégicos a serem desenvolvidos, a serem transformados em processos do tipo
aumentar a massa crítica de profissionais capacitados em avaliação da conformidade no país. Então, esse é um projeto estratégico. E, além disso, ele tem um plano de ação quadrienal. Esse plano de ação quadrienal, ele é debatido, discutido com os vários segmentos da sociedade, setores produtivos, entidades de defesa do consumidor, meio acadêmico, governo, autoridades regulamentadoras, no sentido de identificar quais são as necessidades do país para um horizonte de 4 anos em termos de programas de avaliação da conformidade, ou seja, quais objetos, quais produtos, quais serviços deveriam ter desenvolvidos programas de avaliação da conformidade no horizonte de 4 anos. O fato de ter esse plano, do qual é extraído uma chamada agenda regulatória, que tem horizonte anual, é muito importante porque, com isso, nós sinalizamos as necessidades de infraestrutura do país nesse campo para os próximos 4 anos. Ou seja, nós sabemos quais são as normas que a BNT vai precisar desenvolver, quais são os regulamentos, quais são os laboratórios de ensaios que nós vamos precisar para ensaiar aqueles produtos que vão ser submetidos à avaliação de conformidade, qual é a infraestrutura em termos de organismos de certificação, de forma que, com esse plano, nós sinalizamos para todas as partes interessadas as necessidades do país no que diz respeito à infraestrutura para fazer a avaliação da conformidade de produtos e serviços. Bom, falando agora um pouco sobre o Inmetro, o papel do Inmetro nesse chamado Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade. Como disse há pouco, o Inmetro é o braço operativo desse sistema. Basicamente, desse conjunto de atividades que o Inmetro dispõe, o Inmetro atua no campo da confiança das medições e confiança na conformidade de produto. No campo da confiança na conformidade de produto, nós temos 2 atividades principais: a coordenação do processo de avaliação da conformidade e a acreditação de organismos de laboratório. Não é o Inmetro que certifica um determinado produto, mas sim organismos de certificação com base em ensaios realizados por laboratórios, e esses laboratórios, bem como os organismos, para atuar no Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade, precisam ser acreditados pelo Inmetro. Ou seja, o Inmetro os avalia inicialmente, periodicamente, e reconhece competência para o laboratório fazer a calibração do instrumento, para o laboratório fazer o ensaio do produto, para o organismo conduzir o processo de certificação. Portanto, é importante chamar a atenção para esse aspecto. O Inmetro não executa a atividade de avaliação da conformidade. Ele, na verdade, estabelece as regras, estabelece as práticas de avaliação da conformidade de um determinado produto. Basicamente, se nós vamos criar um programa de avaliação da conformidade do microfone, eu preciso estabelecer o que vai ser avaliado para o microfone e como essa avaliação vai ser feita para que a gente tenha um adequado grau de confiança na conformidade do microfone à base normativa que nós estabelecemos. Então, o Inmetro, ele tem 2 papéis: estabelecer as regras baseadas nas quais um determinado produto vai ser submetido a um processo de avaliação da conformidade e acreditar, reconhecer a competência dos operadores desse processo de avaliação da conformidade, que são os laboratórios de calibração e ensaio e os organismos de certificação de produtos. Eu vou mostrar rapidamente como é que nós conduzimos esse trabalho. Basicamente, nós temos 7 atividades principais. Num primeiro, nós elaboramos aquele chamado plano de ação quadrienal, ou seja, nós interagimos com a sociedade no sentido de identificar as suas necessidades em termos de programa de avaliação da conformidade, e elaboramos o plano de ação quadrienal, a partir do qual é extraída uma agenda regulatória anual. Uma vez identificado que um determinado objeto precisa ser submetido ao processo de avaliação da conformidade, na fase seguinte nós fazemos uma avaliação de impacto regulatório. Eu diria que das 33 agências reguladoras do governo federal, o Inmetro, seguido da Anvisa, são os mais avançados em termos de adoção dessa prática, ou seja, antes de regulamentar, fazer uma avaliação do impacto sobre a ótica econômica, sobre a ótica social e sobre a ótica ambiental daquele regulamento. Inclusive, através desse estudo, estabeleceu o nível, o rigor
aonde vamos passar a régua, vamos ser mais ou menos rigorosos de forma a propiciar adequada confiança no produto com o menor custo possível para a sociedade. Então, esse estudo de impacto ambiental é extremamente pertinente, necessário. Por exemplo, regulamentamos há pouco tempo berços infantis. Sob a ótica social, não temos dúvida que, ao regulamentar berços infantis, nós estamos criando no mercado um ambiente de maior confiança, de maior segurança no berço, e com isso diminuindo os acidentes com crianças, que não são poucos. Um banco de dados de acidente de consumo nosso sinalizava com um número elevado de acidentes. Agora, ao mesmo tempo, a depender de como esse programa seja criado, esse processo pode ser um processo excludente de micro e pequenas empresas, ou seja, você, ao estabelecer um regulamento, criar dificuldade para que uma empresa pequena, média, pequena, se adeque, e com isso, eventualmente, ela vir a ser excluída do mercado, e aí tem um impacto social negativo, que é o desemprego, a perda de geração e assim por diante, de renda e assim por diante. Então, esse estudo de impacto é absolutamente fundamental no sentido de estabelecer o nível de rigor do regulamento e dos requisitos de avaliação da conformidade. Na etapa 3, nós fazemos todo o desenvolvimento do que nós chamamos de Programa de Avaliação da Conformidade, ou seja, nós selecionamos a base normativa e nós elaboramos os requisitos de avaliação da conformidade. Basicamente, aqui nós definimos o que vai ser avaliado e aqui nós definimos como é que vai ser conduzida essa avaliação. Tem uma série de requisitos que são comuns a todos os programas, por exemplo, política de seleção do laboratório, do organismo de certificação, política de uso da marca do Inmetro. Esse documento é um documento fixo, válido para todos os programas. Mas, basicamente, para cada um dos programas, nós desenvolvemos a base normativa e os requisitos de avaliação da conformidade. Uma das diretrizes é, em havendo uma norma oficial, uma norma internacional, uma norma regional Mercosul, ou uma norma nacional ABNT, siga a norma oficial. Ela é produto do consenso dos vários segmentos da sociedade e, portanto, não cria obstáculo desnecessário ao comércio. E a política é, em havendo uma norma internacional adequada, que não haja objetivos legítimos para você não adotá-la, você deve usar a norma internacional, em não havendo uma regional ou uma nacional. Então, o que nós fazemos aqui é selecionar a base normativa e estabelecer os requisitos. Aí eu estou falando de amostragem a ser obedecida nos ensaios de laboratório, eu estou falando de requisitos de gestão da qualidade que o fornecedor daquele produto tem que atender. Em resumo, aqui eu estou falando do como vai ser feita a avaliação da conformidade em relação à base normativa. Esse processo é um processo feito com muita transparência. Nós fazemos através de comissões técnicas que assessoram o Inmetro no estabelecimento do programa. Essa comissão técnica é composta por todas as partes interessadas, fornecedores, consumidores, governo, regulamentadores, meio acadêmico. Uma proposta inicial é submetida a uma consulta pública durante 60 dias, é uma política do Conmetro fazer consultas públicas por pelo menos 60 dias. Após essa consulta pública, nós ainda fazemos uma espécie de audiência pública em que reunimos todos os comentários apresentados na consulta pública, chamamos todas as partes interessadas, a comissão técnica e todas as organizações que apresentaram comentários para fazer uma discussão no sentido de definir, ouvir a fundamentação, por que vai para lá, por que vai para cá, e depois nós, Inmetro, o processo não é um processo democrático, é um processo consultivo. Depois desse processo, nós, então, tendo ouvido a fundamentação das várias partes, nós definimos os requisitos do programa. Nós fazemos também todo o trabalho de acompanhamento de mercado. Esse trabalho consiste em várias atividades, mas principalmente a fiscalização, através do qual, e usando os institutos estaduais de pesos e medidas existentes nos 26 estados da federação, na verdade 24, 2 deles, Rio Grande do Sul e Goiás, não tem Instituto Estadual de Pesos e Medidas, então é uma superintendência do Inmetro, que vai então aos pontos de venda, no sentido de ver se o produto
que é submetido aos requisitos de um regulamento está chegando ao ponto de venda devidamente avaliado, ou seja, com aquele selo de identificação da conformidade. Nessa atividade de acompanhamento no mercado, nós estamos processando grandes mudanças. Para vocês terem uma ideia, o ano passado, 952 mil vezes, uma dupla de fiscais do IMET foi a um ponto de venda em todo o território nacional. Nós, muitas das vezes, fiscalizamos pegando carona em avião da FAB e embarcações da Marinha na região norte do país. O fato é que fomos 952 mil vezes fiscalizar um determinado produto. E agora nós estamos fazendo mudanças. Por quê? Nesse ambiente de economia globalizada, foi-se o tempo em que as ações pré-mercado, ou seja, regulamentar, fazer certificação, levavam um adequado grau de confiança na conformidade. Hoje, muitas das vezes, isso acontece no Brasil e no mundo inteiro, inclusive com a marca mais robusta de conformidade, que é a marca CE. Um produto está com a marca, portanto, foi submetido a um processo em que reconheceu que ele era seguro, mas na hora do produto ser colocado no mercado, o fabricante, para levar uma vantagem em relação à concorrência, troca um componente eletrônico de boa qualidade por um de má qualidade, e com isso torna o produto inseguro, mas com isso diminui o seu preço e leva uma vantagem em relação à concorrência. Então, por conta disso, nós estamos desenvolvendo aí algumas ações do tipo. Primeiro, estamos deslocando o foco, essas 952 mil ações de fiscalização que eram feitas nos pontos de venda, estão sendo deslocadas para toda a rede de distribuição, chegando aos portos e aeroportos. Fizemos um termo de cooperação da Receita Federal Brasileira e começamos a fiscalizar na chegada do produto nos portos e aeroportos. Se você segurar o produto não conforme nos portos, logicamente é muito mais efetivo do que procurá-lo na rua 25 de março, aqui em São Paulo. Então, a lógica é deslocar, passando pelos depósitos dos importadores, para as expedições das fábricas, e com isso segurarmos os produtos no momento adequado. Agora, hoje estamos fazendo uma grande operação no Porto de Santos, com esses dispositivos de retenção infantil, essas cadeirinhas de transporte de criança em automóvel. Pegamos uma grande quantidade de produtos irregulares, pegamos 40 toneladas de brinquedos recentemente no Porto do Rio de Janeiro, irregulares, que se não segurássemos ali no Porto, eles estariam indo para o mercado e depois muito mais difícil seria identificar a irregularidade desse produto. E, além disso, nós também estamos fazendo uma outra mudança muito importante, que é não mais se limitar a olhar a presença do selo. Nós estamos fazendo alguns ensaios no local, alguns ensaios simples no local, por exemplo, através de um ensaio de raio-x, nós identificávamos presença de metal pesado num determinado brinquedo. É um aparelhinho pequenininho que o fiscal pode portá-lo e fazer uma avaliação e, com isso, segurar o produto não conforme. Então, além de olhar a presença de selo, nós estamos também fazendo o que nós chamamos de fiscalização técnica, que é, ocasionalmente, retirar a amostra desse produto, levar para o laboratório, fazer ensaios e, com isso, segurarmos esse produto no conforme. Bem, tem mais duas atividades, essas 5 aqui que nós chamamos de manutenção, é que nós fazemos registro dos produtos, ou seja, os produtos certificados compulsoriamente, antes de serem colocados no mercado, tem que ser registrado no IMET, e com isso o IMET tem controle dos produtos que estão irregulares. Um produto, como agora, pegamos semana passada um chamado Arqueiro X, era um brinquedo que tinha uma mira laser. Essa mira emitia uma potência ótica de 5 miliwatts de potência, e isso é extremamente nocivo. Uma criança brincando causou uma lesão, parece que irreversível, na vista de um tio, e, portanto, esse produto é um produto extremamente nocivo, e nós, através do registro, caçamos o registro e determinamos a retirada desse produto do mercado.
Fazemos também anuência nessa atividade 5 dos produtos importados e temos uma política de a cada 5 anos todo programa de avaliação da conformidade ser submetido, pelo menos uma vez a cada 5 anos, ser submetido a uma análise crítica e através dessa análise crítica nós fazemos o aperfeiçoamento. Essa atividade envoltória aqui é o nosso grande desafio, não nos limitar, como muitas das vezes acontecem, a estabelecer um regulamento, publicar em diário oficial e esperar que aquele regulamento aconteça. É fazer uma série de atividades proativas no sentido de divulgar, dar assistência, dar até consultoria através de uma parceria com o SEBRAE, que nos ajuda muito nesse sentido, com foco nas micro e pequenas empresas, para que elas oportunamente tomem conhecimento da necessidade de cumprir um regulamento. Muitas das vezes, uma micro e pequena empresa toma conhecimento de um regulamento quando o fiscal bate a porta para fiscalizá-lo. Então, através desse processo de implantação assistida, o que nós estamos fazendo é, proativamente, identificar as partes impactadas e fazer todo um trabalho de assistência a ela na adequação dos regulamentos. Trabalho enorme que nós estamos desenvolvendo muitos esforços, mas ainda estamos longe do que seria ideal. Aqui eu mostro rapidamente como é que nós estamos hoje. Na verdade, saiu acho que ontem, nós estamos com 198 programas. Para vocês terem uma ideia, hoje existem 550 mil marcas modelos de produtos no mercado com selo do Inmetro, com selo de identificação da conformidade, envolvendo 197 programas e 440 diferentes tipos de produtos. Existem alguns regulamentos, regulamento de segurança elétrica, por exemplo, que cobre uma gama enorme de eletrodomésticos, ou seja, hoje tem no país 440 produtos diferentes, famílias de produtos, objetos de regulamento e avaliação da conformidade, envolvendo um total de 550 mil marca-modelo. A grande maioria deles é no campo compulsório, ou seja, é pré-condição para colocar o produto no mercado a certificação, e existem alguns voluntários. No Brasil, nós seguimos os principais mecanismos de avaliação da conformidade. O mais tradicional é o de certificação. Cerca de 85% daqueles programas de avaliação da conformidade são submetidos a um processo de avaliação da conformidade chamado de certificação. Na certificação, o que distingue a certificação da declaração do fornecedor é que aqui o próprio fornecedor submete o seu produto à avaliação da conformidade, seguindo as regras por nós estabelecidas. Na certificação é uma terceira parte, o organismo certificador, acreditado pelo Inmetro, que conduz a certificação. Então, como falei, cerca de 85% dos nossos programas são submetidos à avaliação de terceira parte, uns 10% à avaliação de primeira parte e os 5% inspeção e ensaios. Esses são os mecanismos tradicionalmente praticados no mundo inteiro. Para fechar, eu gostaria de fazer 4 reflexões aqui. Durante a apresentação me surgiu uma outra. Problemas que nós temos nesse sistema. Deficiente infraestrutura regional. Hoje nós temos 1000 laboratórios acreditados pelo país afora e cerca de 80 organismos de certificação de produtos. Se somar todos os organismos, produtos, sistema, etc., dá quase 400. Em termos de número absoluto, ele seria adequado às necessidades do país. Ocorre que esses organismos e esses laboratórios estão na região sudeste, mais especificamente aqui em São Paulo, a quase totalidade deles, alguns no Rio de Janeiro, alguns em Minas, alguns no Rio Grande do Sul e só. Um ou outro espalhado por algum estado da federação. E isso é um problema. Por quê? Porque onera tremendamente os produtores nas regiões distantes de São Paulo, por conta de deslocamento de auditor, deslocamento de amostra, etc., trazendo-as para cá. Essas amostras têm que ser transportadas em condições especiais. Então, esse é um problema que nós temos hoje. A infraestrutura, em números absolutos, não é ruim,
mas se você relativizar em relação à questão regional, ela é deficiente. E aí é complicado, porque a acreditação de um laboratório, de um organismo é voluntária e, logicamente, o investidor só investe numa acreditação se tiver mercado. Se não tiver mercado, ele não investe. Um outro problema que nós temos é um insuficiente uso da nossa infraestrutura pelas autoridades regulamentadoras. Como falei, nós temos 33 autoridades regulamentadoras no país e não muitas delas usam essa infraestrutura do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade para regulamentar e avaliar a conformidade de seus produtos. Algumas iniciativas da Anvisa, do CONTRAN, DENATRAN, do Ministério do Meio Ambiente, mas ainda é pequeno o número de outras autoridades regulamentadoras que seguem essas políticas e usam essa infraestrutura. Aquele Programa Brasileiro de Avaliação da Conformidade, que define temas estratégicos, projetos estratégicos e a agenda regulatória, o plano de ação quadrienal, precisa ser atualizado, é uma das ações que vêm sendo desenvolvidas hoje pelo Comitê Brasileiro de Avaliação da Conformidade. E um outro grande desafio é estudar a adoção de outras práticas regulatórias que não somente regulamentar e fazer certificação de produto. Hoje, pelo mundo afora, há um combate ao exagero de regulamentos, à obrigatoriedade de certificação, e nós precisamos estudar outras práticas regulatórias que não simplesmente a regulamentação. É um trabalho que nós estamos desenvolvendo, vamos apresentar no Conmento as primeiras propostas agora em dezembro, mas a ideia é adotar outras práticas do tipo, regulamentar sem exigir a certificação compulsória, estimular a criação de programas de autorregulação por parte dos setores produtivos. Nós identificamos aí, se não me engano, 12 diferentes alternativas de práticas regulatórias que não a regulamentação, e a ideia é estimular que elas sejam adotadas no âmbito do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade. Eu incluiria uma quinta preocupação, que é, dentro dessa lógica de que não basta mais você certificar o produto para ter um adequado grau de confiança, você precisa intensificar as ações de acompanhamento no mercado, nós precisamos ter uma infraestrutura laboratorial, principalmente nos órgãos regulamentadores, para fazer ensaios para efeito de acompanhamento no mercado. Por conta da lei brasileira, eu levo 4 a 6 meses para contratar um laboratório para fazer o ensaio. Quer dizer, se eu recebo uma reclamação de que o arqueiro X está lesionando pessoas, e vou levar 3, 4, 5, 6 meses para contratar um laboratório, isso significa dizer que durante esse período esse produto já fez um estrago danado no mercado, e nós precisamos estudar formas, fazer o que, por exemplo, a França e os Estados Unidos fizeram. Criaram um chamado Laboratório Nacional de Ensaio. Ele é para fazer ensaio de acompanhamento do mercado, e não para efeito de certificação de produto. Acho que nós temos que estudar isso aí. Bem, eu acho que é só, eu agradeço e me coloco aí à disposição. Obrigado.